Alô, amigos do Ponto a Ponto, um grande abraço para todos. Além do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março marca para nós aqui da Paraíba o aniversário do estádio Governador Hernani Sátiro, o Amigão. Parece que foi ontem e eu estava lá, mas o estádio está completando 49 anos de inaugurado. E ali, nós que somos ligados ao esporte já vimos de tudo, tristezas, alegrias, conquistas e derrotas. Parabéns para as mulheres, parabéns para o Amigão. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita hoje é a empresária Maísa Gadelha. Dia Internacional da Mulher, mês das mulheres. Quando eu era garotinho, o mês das mulheres era o mês de maio, mas mudou, hoje é março, que é o mês das mulheres. E nós estamos recebendo aqui a doutora Maísa para bater um papo, falar sobre a situação das mulheres na atualidade. Seja bem-vinda, dona Maísa, tudo bem? Olá, tudo bem, Paulo? E audiência da Rede Ita. Tudo em paz com a família? Tudo em paz, graças a Deus. Felipe, Marina, doutor Renato. Todo mundo na mais perfeita ordem e saúde, Isso né? Que é bom. O mais importante. Isso é que é bom. Qual deve ser o principal foco das mulheres na atualidade? Paulo, uma pauta que eu venho desconstruindo, porque hoje em dia as mulheres, elas têm que, principalmente na minha idade, elas têm que desconstruir muito do que foi ensinado a elas, né? Mulher tem que servir ao marido, tem que tomar conta da casa e são pautas antigas que as nossas mães nos ensinaram. Mas isso está totalmente fora de cogitação nos dias de hoje. Então, essa desconstrução e reconstrução da mulher moderna, ela tem que buscar igualdade em tudo com o homem. A mulher não é nada menos do que o homem. Eu acho que até pelo contrário, puxando um pouquinho a sardinha aqui para a nossa brasa, eu acho que a mulher tem muito mais capacidade de assimilar, de multitarefas, e eu acho que hoje nós temos que buscar cada vez mais e com mais força a igualdade, a paridade em todas as áreas. Agora, a senhora e outras tantas atingiram esse nível de consciência, mas será que a maioria já atingiu? Eu acho que é um processo, né? Eu procuro muito me informar, procuro muito conversar com mulheres mais jovens, da cabeça aberta. Então, eu acho que isso tudo é um processo. As que não conseguem assimilar, fica lá na vida delas, que elas acham que está bom, tudo bem. Mas a próxima geração, a geração da minha filha, ela já está vindo muito diferente da nossa. A senhora percebe que ainda há discriminação de alguém por ser mulher? Paulo, eu vou te ser muito franca. Com a minha pessoa, com a minha atividade profissional, eu nunca senti diferença. Sinceramente, nunca senti. Mas eu sinto que, institucionalmente, a discriminação é muito grande. Qualquer área que você vá é dominada por homens. Depois, por exemplo, eu vou levar o assunto para minha filha Marina, que é uma guerreira em termos de lutas, de pauta feminina. Na profissão dela, ela é advogada, é professora, ela sente isso? Já sentiu muito, né? Já sentiu muito, tanto que ela abraçou essa causa assim, de uma forma veemente. O ambiente, me permita, dos operadores de direito, ele foi durante muito tempo eminentemente masculino, né? Masculino. E Marina e outras advogadas lá no Conselho Federal conseguiram para a advocacia uma condição muito única e muito interessante para as mulheres, que ela conseguiu a paridade entre homens e mulheres em todas as áreas da advocacia. Então, isso é muito importante, né? Eu conversava outro dia aqui mesmo na televisão, citando a sua filha, a professora advogada Marina, e eu vejo que nos concursos para juiz, por exemplo, no Brasil, o maior número de aprovação é de mulheres. Mas quando você vai para desembargador e para ministro, aí a quantidade de mulher é infinitamente inferior, não é? Quando parte para a escolha, né? Quando parte para a capacidade coloca a mulher
no foco, o foco que a mulher tem e tudo mais, ela consegue se destacar. E quando parte para as escolhas, aí vem a discrepância, né? Outro dia eu participei de uma sessão solene da formatura da Unifacisa e até no curso de educação física as mulheres eram maioria. Então, você vê que está mudando, e isso eu encaro com muita naturalidade. Nós estamos numa mudança de processo, numa conquista de espaço, e eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, com toda certeza. E como é que a senhora observa essa história de salário? A mulher ocupa a mesma função do homem, mas algumas empresas pagam bem menos. Se bem que está mudando, tem até lei agora, mas ainda há isso. Nesse governo atual, né, essa lei, nós já conquistamos essa lei de que no mesmo cargo, as mulheres e os homens têm que ganhar a mesma coisa. Aliás, no serviço público já é assim, né? Porque quem é aprovado em concurso, independente do gênero, ganha a mesma coisa. Sim, agora, nas empresas privadas é que o negócio ainda há. Mas agora é lei, né? Agora então, é lei. Eles vão ter que cumprir e valorizar a mulher, porque como funcionário também, são pessoas mais comprometidas, eu acho, sabe? Eu que já passei, assim, muitos funcionários e tal, eu vejo que as mulheres são mais comprometidas. Cuidadosas, né? Mais organizadas. Eu acho assim, por serem mais responsáveis no lar, elas se comprometem mais com o emprego, que é o provedor da casa. Inicialmente tem aquela ideia de que o homem é o provedor. Mas quem é que está ali na lida, quem traz todo o seu salário para dentro de casa, na verdade é a mulher, né? Você nunca ouviu falar em pai solo. É muito difícil. Né? Mas mãe solo é só o que tem por aí, né? É verdade. Então, eu acho que o verdadeiro provedor do lar é a mulher. E essa história da tripla jornada, de jornadas excessivas, que sai do trabalho, cumpre sua carga horária, vai para casa, aí tem o marido, tem os filhos, tem que organizar para o dia seguinte, às vezes de deixar as coisas também organizadas para quem cuida da casa na sua ausência. Como é que a senhora visualiza isso? Paulo, eu vivi isso. Quando mais no meu período de trabalho mais intenso, eu vivi isso. Eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde e buscava a criança no colégio e eu tinha uma tripla jornada também. Isso é muito usual, né? Mas também está mudando. Eu vejo pela geração dos meus filhos. O meu filho, Felipe, ele é totalmente comprometido com o trabalho com as crianças, com divisão de trabalhos com Rafaela, a esposa dele. E eu vejo... Tem dois filhos? Tem duas filhas. Duas filhas. Isso. E Felipe e Rafaela, realmente, eles têm um acordo e dividem as funções dentro de casa. E eu acho que isso é a tendência. A senhora já ouviu frase do tipo assim, isso não é serviço para mulher? Acontece ainda, não? Há muito tempo atrás, Paulo. Né? Eu acho que também está fazendo parte. Acho que o homem hoje em dia até tem vergonha de falar isso, verdade. Porque ele vai ser massacrado, né? Pelas mulheres que estiverem em volta. Principalmente se postar alguma coisa em rede social, né? Nossa Senhora, hoje em dia, tudo que a pessoa faz ou fala tem uma câmera virada para ela. Então, tem que tomar muito cuidado com essas falas que são muito... deixa eu achar a palavra aqui. Discriminatórias? São discriminatórias, eu acho que sim. A senhora é mineira, mas é uma mineira muito paraibana, porque está aqui há muito tempo. Quando vai para eventos, assim como em Brasília, São Paulo, já vi a senhora participando de vários eventos, que o pessoal identifica que a origem, digamos, é Paraíba mesmo, algodão colorido, essa coisa. Com que tipo de reação a senhora se depara? Paulo, eu nasci em Minas, né? Nasci em Belo Horizonte, e eu vim para Paraíba com 19 anos. E eu estou aqui há 46 anos. Não fiz nenhum esforço para não perder o sotaque, porque hoje eu me considero uma paraibana, já tenho título de cidadã paraibana, cidadã campinense, e me considero uma paraibana, assim, nas minhas origens mesmo, né? Só tenho que me identifique não paraibano, meu sotaque que eu nunca perdi, não sei nem por quê.
Não faço nenhum esforço, pelo contrário. Então, quando eu chego fora, a primeira coisa, as pessoas me identificam como não é nordestina. Pelo sabe? sotaque. Pelo sotaque. Depois, quando eu começo a falar do nosso trabalho com a agricultura familiar, com a economia solidária, com as nossas pautas nordestinas, aí é que as pessoas começam a me ver também como uma nordestina. E eu já tenho dentro de mim toda a cultura paraibana e o amor pela Paraíba. Eu já escutei de alguns homens, mas de mulheres também, a seguinte assertiva, a seguinte expressão. Só a mulher que fica muito envolvida com o negócio de sindicato, de empresa, que viaja muito, ela fica meio rude, perde assim um pouco a sensibilidade, a femininidade. Já escutou isso ou não, por aí? Já, né, é verdadeiro Paulo? ou falso? Já, né, Paulo? Mas isso é uma bobagem muito grande, né? Eu sempre fui envolvida com sindicatos. Primeiro, eu fui envolvida com o sindicato patronal. Sim. Fui presidente do sindicato ali na Federação das Indústrias, meu sindicato das indústrias de confecções. E hoje, a minha pauta é agricultura familiar e economia solidária. Sou envolvida em movimentos sociais, pelo bem das pessoas. Eu acho que as pessoas menos beneficiadas, que não tiveram oportunidades na vida para ter pelo menos uma equivalência de largada na vida, elas têm que ser, de certa forma, protegidas para elas poderem crescer na vida. Senão, elas vão ser eternamente acachapadas pelo progresso dos que sempre tiveram oportunidades. Então, eu sou uma pessoa de pautas de esquerda, eu sou uma pessoa de justiça social. Então, essa história de que mulher fica rude, deixa de ser carinhosa com os filhos, com o marido, isso é mito. Claro que não, Paulo. Isso aí, eu acho que até pelo contrário. Eu acho que a gente passa a ver a vida de uma forma mais realista e de uma forma menos romântica e, ao mesmo tempo, fantasiosa. Para a gente fechar esse primeiro bloco, a produção me avisa ali que está quase na hora. A senhora falou em agricultura familiar, com a qual está muito envolvida hoje. Nós temos aí as energias renováveis, solar e eólica, e eu já escutei reclamação de gente que é da agricultura familiar, que as torres eólicas espantam os bichos, a galinha bota menos ovo, o galo não canta, o passarinho não vem. Isso é verdadeiro? Paulo, queixas você tem até de Jesus Cristo, né? Do vento, da chuva, né? Do vento, da chuva. Tem alguém reclamando sempre. Sempre tem alguém que vai contra. Eu acho que as energias renováveis vieram para ficar. Então, o mundo vai ter que se adequar a elas, porque, de qualquer forma, em termos de impacto ambiental, elas protegem o meio ambiente, né? Então, eu acho que isso vai ter que ter uma adequação dessas queixas. E eu vejo assim, dona Maísa, que na nossa região, por exemplo, aqui no semiárido, onde aquelas torres são instaladas, são terras que não produziam nada, né? Normalmente você vai no Cariri, só tem pedregulho e tal, e que não rendiam nada para o proprietário, e que a partir do instante que se instala aquilo e que gera energia, vai ter uma renda para ele. Com certeza, elas estão em áreas altas, áreas até um pouco insalubres, sim, né? Que não morava ninguém. Então, eu sou a favor dessas energias alternativas. Eu sou a favor da energia eólica mais do que a solar. Porque a solar está ali no chão, né? Ela cobre tudo, Ela cobre tudo, ela não deixa nascer nada por baixo, né? Poderiam ser áreas agriculturáveis, né? Não são, porque não tem agricultura suficiente para cobrir aquelas áreas. Mas poderiam ser agriculturáveis, sim. Mas veio para ficar, Paulo. Não tem para onde fugir. Não. Tem para onde fugir. Tem certas coisas que a gente tem que se adequar para poder sofrer menos. É verdade. Pequena pausa no Ponto a Ponto, já voltamos com o segundo bloco da entrevista de hoje com a empresária Maísa Gadelha. É um instante só. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O universo político paraibano, e especialmente o universo político de Campina Grande, começa a ter uma grande movimentação nos bastidores. E daqui para frente, minha gente, a temporada é de preparação
para as eleições do mês de outubro. Todo mundo está se mexendo e ninguém quer perder espaço. E nós vamos ao segundo bloco do Ponto a Ponto de hoje com a empresária Maísa Gadelha. Dona Maísa, vamos falar sobre a mulher na política e sobre a violência contra a mulher. A gente sabe que a maior parte da população brasileira é constituída de mulher, o maior número de eleitores está no universo feminino. E por que é que tem tão pouca mulher na política? A senhora é de uma família política, né? Deve ouvir muitas conversas sobre isso. E também na nossa família, mulher também não tem vez não, viu, Paulo? Os homens não deixaram até deixa agora, nada, né? Deixa nada. Existe até uma forçação de barra aí, né? Com as cotas. Com as cotas e essa coisa toda. Mas a política é um meio, até então, masculino. Vinha até então masculino, né? E há um esforço muito grande, até pela legislação mesmo, eleitoral, que vá aumentando o número de mulheres. Eu acompanho nas redes sociais várias políticas mulheres e elas são fantásticas, um exemplo aí para os discursos e para a defesa das pautas femininas, né? Está aumentando, né? Eu acho que a tendência é aumentar, é equiparar e, quem sabe, como está acontecendo nos outros setores, passar o meio masculino. Mas a política é realmente, até agora, um meio bem masculino. E eles são corporativistas. Muito, né? Muito. Eu já entrevistei aqui deputadas, senadoras, vereadoras, e a gente nota que há um certo receio, ou pelo menos havia nessas que já têm mandato, de entrar ali. Olha, tem muita corrupção, muitos conchavos ali, e a mulher fica meio receosa de participar e depois ter o nome envolvido. Parece que passa por aí também, não é? A gente não pode generalizar, dizer que tudo na política é corrupção, até porque a política está nas nossas vidas e tudo depende da política, não é verdade? Mas se a gente, separando o joio do trigo, sabe que tem muita coisa ainda a se consertar por ali. A transparência, né? A transparência, ela está cada dia maior. Então, os conchavos, eles estão sendo expostos, né? Olha como antigamente era, né? Era tudo dentro... Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Hoje em dia, as pessoas... Tudo vaza. Então, eu acho que a mulher vai ajudar, à medida que ela for tomando os espaços dela, tendo a sua voz. Em termos, Paulo, de preparo intelectual, eu vejo que as mulheres elas estão mais preparadas intelectualmente do que os homens. Talvez por isso elas não tenham tanta sede na política. Mas, com a ajuda, eu repito, da legislação eleitoral, eu acho que elas vão tomar os espaços e, quem sabe, vai também dominar a política. Vai haver uma reviravolta aí no gênero da política. A gente tem senadoras como Mara Gabrilli, né, com tantos problemas, ela é tetraplégica, mas está ali naquela luta. Tem agora aí a Caroline que assumiu a CCJ, ganhou, né, foi eleita presidente da CCJ da Câmara, Caroline de Tôni, que é de Santa Catarina. Sim. Daniela Ribeiro aqui, senadora, né, também. Senadora. Sendo a presidente da bancada feminina do Senado. Pois né? Temos uma Érica Hilton, que é uma mulher trans. Sim. Minas, não é? Ela é de Minas? Ela é de São Paulo. São Paulo. A Érica Hilton é uma metralhadora para falar, né? Temos a Celibete, né? A Celibete, que é uma mulher trans também, mineira. Foi vereadora em Belo Horizonte. Então, nós temos mulheres notáveis. E estão entrando o travesti, que é a Érica Hilton, a transexual, que é... me falhou o nome dela agora. Melchiona, né? Não, tem a Melchiona também, né? Mas estão entrando, gente. O Congresso Nacional, ele tem que ser o retrato da sociedade, né? Pena que o retrato agora está um retrato bem doído, né? A foto está em preto e branco, né? A foto está muito ruim. A foto agora está muito ruim. Ou é ruim para um lado ou é ruim para o outro. Está muito ruim a foto. Mas eu acho que um equilíbrio em termos de polarização, que eu acho que nós estamos passando agora por esse final de processo de polarização, eu espero que o Congresso Nacional, eu espero que a população brasileira seja melhor representada do que está hoje. E nós aqui na Paraíba estamos imprensados entre dois estados governados por mulheres.
Tá a Fátima no Rio Grande do Norte e a Raquel aqui em Pernambuco, Raquel né? Lira, só tem elas duas governadoras. E doutora Fátima. Só tem elas duas governadoras. Eu tenho uma aproximação grande com a doutora Fátima lá no Rio Grande do Norte. Nós temos o projeto do algodão, sim, que também está lá no Rio Grande do Norte. Tem muito contato. Fátima é paraibana aqui de Nova Palmeira, né? Paraibana e muito ligada à Paraíba também. Toda vez que ela encontra com o Renato, ela faz uma festa, meu colega paraibano, ela foi colega de Renato nas pautas do Rio São Francisco. Sim, sim. Então é uma mulher notável, a Fátima Bezerra. E Raquel passando essa barra porque o esposo morreu, né, no dia da eleição. Exatamente. Mas está também tocando barco. Tá, eu acho que as duas estão indo muito bem. E que venham mais mulheres aí para governar os estados. A senhora já pensou em se candidatar ou não? Nunca pensei, Paulo, não. Eu fui convidada, ainda no governo de Cosete Barbosa, para ser secretária de desenvolvimento do município. Eu sempre fui do setor privado e cheguei no setor público. Não gostei, Paulo. Não gostei. É difícil se adaptar. Não é a minha praia. O que acontece? O poder público, quem prejudica o poder público é o próprio poder público. A engrenagem dele próprio, a engrenagem, né? É uma engrenagem que não roda direito, sabe? Um elefante, é um mastodonte, pesadíssima. E a gente que vem do setor público, que busca eficiência, busca... Tem agilidade para resolver tudo, né? Tem agilidade, decisão. Proatividade, né? As decisões. Para um prefeito poder fazer alguma coisa, ele depende de uma Câmara de Vereadores, ele depende de uma legislação. Então, fica tudo muito engessado, né? Isso. E, às vezes, as críticas das pessoas, elas vão porque o prefeito não está fazendo isso. Porque não pode. Por que não asfalta essa rua? Porque nem toda rua pode ser asfaltada. Não é como na casa da gente, derruba a parede, faz aí. Derruba a parede, né? Na empresa também, né? Sim. Quer dar uma reviravolta na empresa? Dá na mesma hora, faz uma reengenharia ali. Então, o poder público não me agradou. Não tem um ritmo que eu espero, não tem resultados que a gente espera. Por outro lado... E muitas vezes se põe a culpa na pessoa que está ocupando aquele cargo, aquela função. Na verdade, é incompetente, mas vá para lá que você vai ver como vai para lá que a batida do bumbo é completamente outra. Então, eu me encontrei quando criei, junto com outras pessoas, uma cooperativa. Porque eu achava que eu não deveria trabalhar só para uma empresa, sabe? Eu achava que eu tinha potencial para mais. Uhum. Então, vi que o poder público, apesar da gente poder fazer por muitos, eu não podia fazer nada. Não ia produzir, né? Eu não ia produzir. Então, a partir do momento que eu entrei para o cooperativismo, eu vi que eu poderia dar agilidade e, ao mesmo tempo, beneficiar mais pessoas. Imagina. Então, foi aonde eu me encontrei, Paulo. E é onde está atuando. E é onde estou atuando há 20 e tantos anos. Eu, antes de iniciar essa nossa conversa, dei uma olhada nos números mais recentes e vi que, a cada 3 horas, no Brasil, uma mulher é espancada, ela sofre violência. Isso são dados do ano passado. E a cada 15 horas acontece um feminicídio, e olha que o levantamento só foi feito em 8 estados. Como é que a senhora vislumbra isso e o que é que imagina que poderia ocorrer para resolver ou amenizar? Eu vejo isso como uma questão quase cultural. Eu acho que o homem, ele não aguenta ser expurgado da vida de uma mulher ou sair da vida de uma mulher. Por esse machismo estrutural... Quer dizer, ele querendo sair, ele sai numa boa. Numa boa. Mas se for ela que mande... Aí complica, ele não aceita ser recusado, sabe? Então, eu acho que isso é muito intrínseco, isso é do homem. Vem já das raízes, né? É estrutural, né? Então, até a gente poder... Primeiro, eu acho que a legislação pelo feminicídio tem que ser mais rígida. Essas medidas protetivas parece que não funcionam. As medidas protetivas não funcionam. Quando quer matar, é difícil.
a gente evitar, até porque, né, a autoridade não vai estar do lado ali, né, olhando se aquilo vai acontecer. Não tem jeito. Então, eu acho que isso é uma mudança na cabeça do homem. Essa desestruturação do machismo é que ela tem que evoluir de uma forma mais rápida para diminuir o feminicídio. O homem, ele não aguenta ser recusado ou não aguenta, principalmente se a mulher arranja outro. Geralmente, o feminicídio ele acontece quando a mulher arranja um substituto para aquele homem. Aí ele não aguenta. Ele estoura tudo dentro dele e aí ele acaba com a vida dela e com a vida dele, obviamente, né? E dos filhos, tem sido que é pior. Muito frequente isso, né? Muito frequente. E é uma coisa que a gente lamenta e muitas vezes fica impune também. E outra coisa, a agressão física às mulheres, por exemplo, o homem bate na mulher. Ela é dependente, muitas vezes, financeira dele. Ela suporta aquilo. Ela suporta pelos filhos, né? Pela dependência financeira. Se ela tivesse independência, se ela pudesse tocar a vida dela sem o marido, ela também deixaria ele. E muitas omitem isso, escondem, né? Escondem, denunciam, depois voltam atrás. Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas até, vamos dizer, com curso superior, com uma profissão, esclarecidas, mas não aguenta, eu acho que a falta do suporte econômico. Eu acho que elas suportam só pelo econômico. E nessa luta, nesse desregramento familiar, os filhos também sofrem muito, né? Eu acho que depois da mulher quem mais sofre são os filhos, né? A gente vê casos de filhos que matam os pais porque não aguenta ver tanta agressão às mães, né? Então, o sofrimento é muito grande. É um sofrimento para a família inteira. Como é que a senhora vê essa história do assédio? Que a gente sabe que existe, né? Às vezes, quem seleciona para uma empresa é um homem e escolhe a mulher pelo biotipo, pela roupa. Acontece muito, né? Essa campanha Não é Não, que foi uma campanha muito importante, inclusive para desmistificar. Não, a mulher estava de roupa curta, então ela provocou. Isso aí tem que acabar, pelo amor de Deus. A mulher, ela tem que usar o que ela quiser usar. Desde que se sinta bem, não é? Desde que se sinta bem. Se ela quer usar aquela roupa, ela vai usar aquela roupa. Mas ali estava me dizendo que quando ele tinha namoradinhas lá em Queimadas, aí ele escolhia a roupa da namorada usar. Vista essa hoje, vista aquela amanhã. Sugeria até que pode, né? Olha, até pode, dependendo. Mas isso aí era muito comum, na minha geração também. Né? Quantas vezes a gente ia sair, não, essa roupa não tá boa, não, troca essa roupa. A gente ia trocava. Agora a gente não troca de jeito nenhum. Não tem quem faça mais. Nossa, não tem quem faça, né? Então, a mulher... não, ela estava com decote, ela estava me provocando. Por isso que eu fui para cima dela. Ela veio mostrar o corpo, né? Ela veio, ela está se exibindo, está se amostrando. Está desfilando, né? Desfilando, me provocando. Acabou, isso acabou. A campanha Não é Não veio para ficar. E não é só no carnaval, não, né? Não. É o tempo todo. Não. Ela já é anterior ao carnaval, foi enfatizada no carnaval, por motivos óbvios, mas ela veio para ficar e os homens é que vão ter que mudar o seu instinto. Nosso tempo está praticamente acabado, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta final, até por sugestão do nosso querido Onildo Cabeleireiro. Dona Maísa assumiu a grisalhice. Como é que foi isso, Dona Maísa? Fez parte da minha desconstrução, tá? Eu tenho uma amiga em Minas que ela assumiu os cabelos brancos e eu toda a vida quis assumir porque tinta de cabelo a gente tinha que estar pintando de 15 em 15 dias, né? 20 em 20 dias, que já ficava aquela Dá um marca trabalho danado, uma trabalheira, né? E não é muito meu perfil de ficar em salão, essa coisa toda, né? Então, na pandemia, em que a gente ficou dentro de casa, né? Foi ficando branco. Foi ficando branco. Aí eu falei, nessa que eu vou. Eu fui lá em Janeide, minha amiga. Porque o Nildo, se eu chegasse lá, a primeira coisa que ele ia fazer era querer pintar meu cabelo, né? Aí Janeide, passa a máquina no meu cabelo. Não, mas eu não vou passar. Janeide, passa a máquina no meu cabelo.
Aí ela cortou bem curtinho e aí... Ficou branco, pronto. Fiquei com o cabelo branco, adorei, me identifico. É uma libertação pra gente e eu achei um novo estilo para mim. Muito bem. Maísa, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Agradeço. Parabéns pelo Dia da Mulher. Agradeço a você, Paulo, e a todos os telespectadores aqui da Rede ITA. Muito obrigada. Obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento e espero contar com a sua audiência no próximo Ponto a Ponto. Até lá.